Olá pessoal, nesse vídeo eu trarei uma experiência pessoal, de um coletor e reservatório de água pluvial que instalei na minha residência. Nesse tempo de crise que está levando ao racionamento de água, a gente começa a pensar em novas alternativas, de economizar água, como se fosse só agora que estivesse faltando, né? A gente sabe que esse problema já vem de vários anos, que a gente está tendo problema com a questão da água potável do planeta que está acabando, né? Mas a gente acaba não tendo, às vezes, condições de fazer algo que seja financeiramente barato, né? E esse coletor que eu fiz na minha residência é um coletor simples, básico, que pode ser feito assim com menos de R$ 200, com R$ 130 você consegue fazer um desses na sua residência. Só como curiosidade, eu gostaria de falar que essa questão de coletar água pluvial é um costume bem antigo. Na verdade, existem evidências arqueológicas de 6.000 anos antes de Cristo, na China, de que já havia essa coleta de água pluvial. Só que naquela época a água era utilizada para várias coisas, né? Não somente para limpeza, como que é o que a gente usa aqui hoje em dia, né? A gente pega a água da chuva para poder lavar um carro, para lavar calçadas, para regar jardins, vasos de plantas, hortas, para jogar no vaso sanitário, e etc. Lá naquela época eles usavam até para beber, para o consumo, Eles faziam um tipo de tratamento já naquela época, da água, para poder consumi-la. Aqui eu vou trazer só essa ideia para esses usos básicos que eu falei agora, Então como é que é o coletor? Vamos ver. Então aqui vocês podem ver que aqui esse cano é o que vem da calha do telhado, E aqui eu cortei o cano na altura da bombona. Se você estiver utilizando um tambor ou bombona, você olha a altura que ele vai ficar para você cortar. Por que eu não coloquei diretamente aqui? Porque se eu colocasse a bombona diretamente aqui, eu ia pegar toda a sujeira que viria do telhado na primeira chuva. Não só do telhado, como do ar também, Então, por que eu coloquei aqui um T? Exatamente para isso. Por quê? Eu colocando o T, a água suja vai toda indo por aqui, E depois, vou mostrar mais à frente, vou tampar. Na hora que eu tampo lá embaixo, então a água suja ela não vai vir para esse cano de cá. Ou seja, a água suja já foi embora, eu tampei, aí a água suja vai vir para a água limpa vai vir para cá. Lógico, mas e se eu não estou em casa? Pois é, se deixa tampado lá embaixo, já vai vir uma água suja aqui, e daqui tem grande possibilidade dela vir mais limpa, E sem falar a sujeira que acaba decantando também, Se vier qualquer pedra ou coisa do gênero, ela vai decantar tudo por aqui, Se vier qualquer coisinha, mais pesada no ar, ela vai decantar tudo por aqui. Então você instala aqui uma conexão de T e o cano de PVC é da mesma espessura. Eu utilizei a mesma por quê? Porque a pressão do telhado, a pressão da água que vem da calha, pode ser muito forte. E sendo muito forte, se você colocar uma redução aqui, corre o risco de você não ter vazão suficiente. E aí, isso é um problema. Lógico que se você colocar uma redução aqui, você tiver outra saída de água, beleza. Mas aqui nosso objetivo é aproveitar ao máximo a água. Não é isso? Então, embaixo, como eu falei, eu tampei, coloquei uma tampa, uma cap, exatamente para poder impedir a saída da água depois que a água suja veio. Aí eu tampei, exatamente para poder aproveitar a água limpa. Eu coloquei ela sem cola. Então, como é sem cola, é importante que você coloque. Por quê? Porque é para você tirar e colocar, E duas dicas. Primeira dica, na primeira vez que eu coloquei, ela agarrou. Foi uma dificuldade tirá-la. Então, você lixa a ponta do cano de forma que ela entre com facilidade e saia com facilidade. E aí, como é que funciona nesse caso, na hora que vem a pressão da água? Aí você tem que colocar, amarrá-la, Você pode amarrá-la ou com um barbante ou com arame. E em especial, quem tem aqueles pedaços de câmara de ar, Que você faz tipo uma gominha, também é útil, Você coloca aqui, fica muito bom. Então, quer dizer, você coloca alguma coisa que seja fácil de você tirar, Se você amarra com uma coisa que dificulta você tirar, não vai ser muito fácil de você utilizar, Então tem que ser uma coisa usual. Vamos lá. Depois, na bombona, eu instalei uma flange. Uma flange, essa pecinha aqui. Por que a flange? Porque a torneira, daria para instalar direto? Daria, mas o problema é que se a torneira quebra ou estraga, você teria que tirar toda a água da bombona para você trocar a torneira. A flange tem essa vantagem,
Sem falar que é difícil você instalar a torneira diretamente. Você teria que fazer uma adaptação por dentro, porque não existe um adaptador por dentro da torneira. Então, você teria que fazer, por exemplo, usar uma luva, né, uma coisa assim, para poder você colocar uma borracha, que não existe também para comprar fácil. Então, as adaptações seriam difíceis. A flange tem essa vantagem, né? Sem falar uma outra coisa que eu vou mostrar mais adiante, né? Que dentro da flange, na outra extremidade da flange, eu instalei um filtro desses, uma vela desses filtros de torneira, exatamente para quê? Para a água que está a sair daqui, ela passar pela torneira já sem areia. Porque eu vou utilizar água para lavar carro, né? E não quero que uma areia arranhe meu carro. Então o objetivo é esse. Então, você instala no interior da bombona, na outra extremidade da flange, um filtro. Ah, eu utilizei aqui nesse caso esse filtro de torneira velho, mas você pode colocar aqui, eu já pensei que pode colocar uma espuma, uma tela, né? Tem várias, né? A gente tem que usar de criatividade nessa hora, né? Exatamente por quê? Porque por mais que você pense que a água suja já passou naquela hora lá atrás, né? Como eu falei aqui, a água suja já veio para esse cano abaixo, né? Aí depois que você tampou lá embaixo, depois que você veio cá e tampou, às vezes acontece de mesmo assim vir uma areia do telhado, né? E essa areia, não é bom que essa areia venha, né? Que você vai utilizar essa água dependendo do que você for utilizar, né? Então, aqui eu coloquei esse filtro por dentro da... Então, não sei se vocês estão entendendo. Aqui tem a flange, do lado de fora é a torneira, e aqui é por dentro do tambor, do lado de dentro eu coloquei esse filtro de torneira. Né, esse filtro de torneira de cozinha, né? Esse é um filtro velho que eu peguei, um que eu já tinha trocado, né? E utilizei. Uma coisa que é importante observar é a altura, né? Porque essa torneira não pode ficar nem muito baixa, senão se você não aproveita a água, né? E nem muito alta, porque senão você não aproveita a água, e nem muito baixa, senão você não consegue colocar nenhum balde embaixo, né? Então, o ideal é que você coloque as bombonas num espaço, ou em cima de alguma coisa, de uma mesa, alguma coisa que facilite você colocar a torneira num nível mais abaixo, né? Ou, no meu caso aqui, eu coloquei num nível aproveitei o próprio nível da escada, né? Para poder colocá-la. Então, vejam bem, aqui, ó, aproveitei o nível da escada, né, que aí facilitou, né? Então, no conjunto fica muito simples, gente. Olha, desceu o cano de lá, vem um cano para cá descendo para a bombona e outro descendo para cá. E aqui é a saída de água, né? A saída que eu tampei, né, com aquele tampão, com cap. Né? Então, os materiais são esses. A bombona de 200 litros, eu comprei por R$ 100 aqui. Mas tem lugares que custa até 70, 60, você tem que pesquisar. Aqui foi interessante que o rapaz ele só cortou a tampa e aqui foi só virar a parte que ele cortou, que você colocou de forma invertida, aí ele virou uma tampa mesmo, né? Na verdade, quando a bombona era inteira, essa parte daqui que era a parte que estava colada na bombona. Na hora que ele cortou, aí eu virei ao contrário e ela se viu como tampa mesmo da bombona. Não sei em todas as bombonas dá para fazer isso, né? Aqui eu coloquei a conexão T, né? Aqui eu gastei 1,30 m de cano, né? Eu gastei outro pedaço, vou guardar outro pedaço de cano, por quê? Se caso eu não conseguir utilizar a água toda, né, no tempo, né, se a chuva for mais do que o meu consumo, eu vou colocar um ladrão aqui. Então eu vou utilizar um outro pedaço desse cano e colocar um joelho também aqui, saindo aqui. Porque aqui a gente pode colocar um ladrão. Se você tem a intenção de deixar num lugar que você não vai ficar presente e tal, é bem aconselhável que você instale esse ladrão já. Então você vem cá e faz um outro buraco aqui e já coloca um joelho e aqui você coloca o cano descendo, né? Porque aí você não corre o risco, né, da bombona ficar vazando do lado, em volta dela, né? E no caso aqui vazar pela parede afora, não umedecer a parede, né? Espero que tenha ajudado, né? Como eu falei, não é uma coisa nova, né? 6.000 anos antes de Cristo, né, já tinha, né, coleta de água pluvial, né? Cada um está fazendo do seu jeito, eu fiz do meu jeito, né? Se você tiver alguma sugestão para me dar também, eu aceito. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.